Olá, boa tarde, boa noite. Muito prazer em estar com vocês, mas nessa nova live, Encontros Literários Alter-Brasilis. Hoje, como vocês sabem, nós estamos com a live Clarice Lispector 100 anos, né? Nós temos duas convidadas hoje, grandes especialistas de nota Clarice. Eu queria apresentar primeiro a vocês a nossa biógrafa da Clarice Lispector, a Nádia Gottlieb. Ela é livre docente pela Universidade de São Paulo, foi professora de literatura portuguesa e de literatura brasileira na USP, Universidade de São Paulo, onde atualmente é professora colaboradora, né, Nádia? Foi pesquisadora sênior do CNPq, professora visitante de universidades brasileiras, federais, estaduais, né, e particulares. No exterior, foi professor visitante do St. Antonius College, me desculpa a pronúncia, da Universidade de Oxford, ministrou cursos na Universidade de Buenos Aires, coordenou o GT A Mulher em Literatura, na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, tem 11 livros produzidos, publicados, né? Vou citar o Teoria do Conto pela Ática, que está na 12ª edição, né, Nádia? E Tarsila do Amoral, a Modernista, que foi editado em 2012, na 4ª edição. Nós temos, então, o livro que nos interessa hoje, né, a biografia da Clarice Lispector, né? Essa foi uma publicação da Ática primeiro, teve 4 reimpressões e teve uma nova edição pela EDUSP em 2009, né? Foi traduzido para o espanhol e editado na Argentina e no México. Em seguida, temos um outro livro também da Clarice, que é um livro de fotos, né? Só vou mudar aqui um livro de fotos, que eu vou mostrar para vocês. A capa aqui é um livro que chama Clarice Fotobiografia, da EDUSP, 2008, uma narrativa visual de histórias de vida e obra de Clarice. Em 800 imagens, depois a gente vai ver como é que você realizou esse trabalho. Boa tarde, Nádia, boa noite, obrigada pela presença aqui. Você está confinada num sítio em Goiânia, não é? Muito boa noite. Boa noite a você, Gabriela, também, boa noite a Gabriela, e boa tarde aos que estão aqui, né? Por causa dessa diferença de horário, então eu digo boa tarde para alguns e boa noite para vocês que estão aí. É um prazer estar aqui com vocês, mas eu acompanho o seu trabalho, sei da importância que é esse trabalho de divulgação cultural das nossas coisas por aí, né? E conheço também o trabalho da Gabriela, que conhece também muito bem a obra da Clarice, e que sabe falar, sabe dizer os textos da Clarice. Então, muito boa companhia e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Pois é, a Gabriela, então, como você disse, é atriz, nascida no Rio de Janeiro, é atriz formada na Escola de Artes Dramáticas de Munique. Ela mora aqui em Paris, onde está, como eu, há mais de 30 anos, onde trabalhou, entre outros, com Augusto Boal, né, que a gente conhece, teatrólogo. Criou, em 99, Cena Brasiliana, Cenas Brasileiras, com o objetivo de interpretar textos engajados da literatura brasileira, a fim de divulgá-los ao público francófono. Tem grande afinidade com uma escritora, como a gente disse, de quem colocou já em cena Água Viva e O Ovo e a Galinha, entre outros textos, né, Gabriela? Esteve o ano passado também, está sempre com edições de Fama, apresentando, lendo, fazendo leituras. Boa noite, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Mazé, pelo convite. Bom, nós conhecemos já faz um tempo, eu sempre também no Café Literário, que agora virou vídeo literário, né? E um enorme prazer, estou aqui com a Nádia. A última vez foi, eu acho, no colóquio aqui na França, que a gente se viu, né, pessoalmente. Foi em 2013, né? Ou 2015? 2013, eu acho. Acho que 13, exato.
então faz tempo também, né? Pois é. Então, vamos continuar falando de Clarice, né? Clarice, que se não tivesse morrido, completaria 100 anos, né? Ela morreu com um ano antes de completar 57 anos, em 1977, né? Eu vou ler para vocês o que algumas pessoas estudiosas, como a Nádia, falou da Clarice, depois a gente fala mais, né, Nádia? Reconhecida pela crítica literária brasileira e estrangeira como uma das maiores escritoras do século XX. Clarice Lispector mudou os rumos da narrativa moderna, com uma escrita singular, passando por diversos gêneros, do conto ao romance, da crônica à dramaturgia, da entrevista à correspondência e também pelas páginas femininas, né? Nádia, que riqueza, não é, dessa escritora? Diga um pouco para a gente. Pois é, uma das grandes qualidades da Clarice, além de escrever muito bem, excepcionalmente bem, ela cultivou vários gêneros, né? Ela escreveu mesmo, romance, conto, crônica, páginas femininas, 450 páginas femininas. A gente conhece apenas uma parte dessas páginas, que a Aparecida Maria Nunes, que é da USP, do nosso grupo, selecionou, mas ainda há centenas para a gente ainda conhecer. E cartas maravilhosas, né, que já foram, inclusive, traduzidas aí em francês, como a Mes Chéries, né, que eu tive o privilégio de fazer o prefácio dessa versão francesa. E, então, é uma produção muito diversificada, literatura infantil, além de uma conferência, uma peça de teatro. Essa conferência, ela fazia sempre a mesma em várias cidades, e ia colocando o nome da cidade embaixo, sabe? É engraçado isso, né? Eu notei 7 romances. Se a moda pega, fica difícil, né? É difícil, Então, é uma obra muito diversificada, e tem uma característica muito interessante, é que ela subverte também os gêneros, né? Ela escreve ficção, mas ela vai desficcionalizando as estruturas e as linguagens. É uma coisa muito curiosa isso. Naquela busca que ela sempre faz, que é um dos grandes temas da Clarice, de chegar ao sumo das coisas, ao núcleo das coisas. Então, ela vai desvestindo a linguagem, né, daquilo que não é o sumo, para atingir este sumo. Então, acaba indo até contra o próprio gênero narrativo. Você pode ver que a Água Viva já ela só chama de ficção. O Sopro de Vida, ela chama de pulsações, né? Então, ela já não rotula, vamos dizer assim, de acordo com os cânones tradicionais. Então, ela vai desmontando quase que tudo, sabe? Tudo. Muito criativa. A mulher, os padrões, os mitos, vai desmontando tudo, inclusive os gêneros narrativos, né? Com certeza. Eu contei 7 romances, 6 livros de conto e crônicas, 4 livros infantis, né? Por que, então, você falou de tudo isso? Por que você decidiu, Nádia, trabalhar a Clarice Lispector, essa biografia que a gente mostrou, mais de 600 páginas? Como é que, fala um pouco dessa decisão tua de trabalhar a Clarice Lispector e o trabalho que isso deu, né? Você escreveu 2 livros, todo o trabalho fotográfico, né? Conta um pouco desse trabalho para a gente. Pois é. O primeiro surgiu porque eu ia defender minha tese de livre-docência, então havia uma opção de reunir ensaios e formar um conjunto e submeter à banca. Mas eu sempre tive muita curiosidade de saber o contexto de produção dela. Porque desde os anos 60 eu comecei a ler Clarice profissionalmente no final dos anos 70, já na USP, dando curso de pós-graduação, em 82, por aí, 1982, e não havia, eu queria saber em que condições ela havia escrito cada um daqueles textos. Quem era a Clarice naquelas épocas, né, naquele período em que ela produziu esse ou aquele texto? E não havia uma biografia. Inclusive, nos anos 80, foi que o Paulo, que é o herdeiro, Paulo Gurgel Valente, um dos filhos dela, foi depositando esse material todo na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Então, eu e meus alunos começamos a frequentar a Fundação Casa de Rui Barbosa, e ali há quase 3.000
documentos. E foi assim que a gente foi lendo tudo, que não estava, na época, nem catalogado, quando a gente começou. Então, esse trabalho, eu acho, de pesquisa de arquivo, é que me levou, então, a ter matéria para conseguir organizar essa vida da Clarice, que não havia nada, havia uma entrevista ou outra em que ela falava uma coisa que depois até os documentos desmentiam, a gente não podia confiar muito, né, nas informações que ela dava. Então, essa investigação documental é que me levou, então, a organizar um fio histórico da Clarice, que no começo era difícil, porque ela mentia 5 anos, não se encaixava a vida dela com a escola, com a escolaridade, entendeu? Com os documentos de escola. Então, a gente foi destrinchando essas coisas todas, arrumando isso, e foi daí, então, que surgiu esse livro, Clarice, Uma Vida que se Conta, que eu defendi em 93, imagina, e ele foi publicado em 1995, ele já tem 25 anos. Olha só. E está vivo, graças a Deus, né? Está vivo aí, está sendo muito usado, E então, eu fico feliz com isso. A fotobiografia vem em seguida, eu publiquei em 2008. Eu já tinha todo esse fio histórico delineado, então é como se fosse uma narrativa visual daquilo que eu já havia traçado no livro anterior. Só que complementando, porque as imagens exigem, né, exigem uma matéria por si mesma, vamos dizer assim. Havia lacunas de imagens que eu fui, então, completando, e sempre procurando imagens de época. Né? Fui a Berna, nos museus da cidade, para fotos de Berna, para Torque foi a mesma coisa na Inglaterra, Estados Unidos a mesma coisa. Então, preocupada com um acervo fotográfico que me fornecesse matéria compatível com a época que eu estava querendo ali registrar. Então, aí que surgiu, então, esse livro, que deu muito trabalho para os dois, porque não foi só o arquivo, eu tive que viajar muito para as cidades todas onde ela morou, né, até por onde ela passou, e então tive que fazer muitas entrevistas para colher depoimentos, né, de críticos, jornalistas, da família do lado materno, família do lado paterno, famílias de judeus que moravam na mesma época em Recife, encontrei colega de escola, encontrei o secretário de escola. Então, isso aí dá muito trabalho, muito. Muito trabalho. Muitos anos, mas, enfim, os dois foram publicados. Estão aí, maravilha. Antes de falar da escritura, eu gostaria que a gente falasse da pessoa, né? Da pessoa. A gente, como você disse, você foi na Ucrânia, ela nasceu na Ucrânia, filha de imigrantes, né? Nasceu em 1922, como a gente disse. Chega no Brasil, ela tem 1 ano, a família se instala em Maceió, depois vai para o Rio de Janeiro, depois vai para... Não, antes do Maceió, Recife e Rio de Janeiro, né? Isso, A mãe já estava doente quando ela nasceu, morre quando ela tinha lá pelos 12 anos, e ela ficou com a imagem de uma mãe sempre deitada, né? Ela teve 2 irmãs, a Tânia e a Lisa que vai mais tarde escrever a história da família, né? Tudo isso eu encontrei no meu livro. Formada em Direito, a Clarice Lispector se casa com um colega de faculdade que entra na diplomacia, né? E ela vai segui-lo pela Itália, Nápoles, Suíça, Berna, onde você disse que pesquisou, Inglaterra, Estados Unidos. Depois a gente vai falar desse período, porque é um período difícil, né? Ela pede o divórcio, 15 anos depois de estar casada e viajando, e volta para o Brasil. Eu queria que você... Ela escrevia em português, mas ela então, eu imagino que a família falava em Yiddish em casa, né? Ela conhecia outras línguas, porque era também tradutora, mas ela falava com sotaque nordestino e com essa língua presa, que a Gabriela vai imitar daqui um pouco muito bem, né? E eu queria que a pessoa em geral, como é que
a escrita da pessoa, né? Como é que a vida, essa forma, essas coisas interfere no escritor, como é que o escritor, né, nasce desse percurso, né? Queria que se falasse um pouco disso e também Então, vamos falar disso, depois a gente continua. Gabriela desaparece e volta. Vocês também aparecem e voltam. Pois é. Aqui, né? Pois é. Mas ela perdeu a mãe quando tinha 9 anos, né? Não 12, ela era mais nova ainda, né? 9 anos. A mãe morre em 1930, e em setembro, ela não havia completado, então, 10 anos, porque ela completaria em dezembro os 10 anos. 9 anos é muito nova, né, para perder a mãe. E, essa altura, a Elisa já tinha 18 anos, então existia um período grande entre a Elisa, que é a mais velha, e a Clarice, que é a mais nova, né? Por isso, talvez, que a Elisa tenha se tornado uma espécie de historiadora da família, né? Porque ela acompanhou todo esse sofrimento da família russa, naquela época ainda a Ucrânia era da Rússia, e os pogroms, né, a violência que havia contra, né, os judeus lá da Ucrânia, né? E realmente a mãe dela tinha uma doença, não existe um diagnóstico dessa doença da mãe da Clarice, apenas uma informação de que ela tinha uma paralisia progressiva. E uma outra informação é de que ela sofreu violência, mas não existe em nenhum momento um registro de que tenha sido violentada. Então, aí eu acho que existe um detalhe que eu acho importante considerar do ponto de vista do registro documental, né? E também não há nenhum registro que ela tenha tido sífilis, não existe isso, né? O Moacir Scliar, que era médico, que era gaúcho, dizia que durante esses pogroms havia mesmo violência contra mulheres. Talvez até seja provável que ela tenha sido a mãe violentada, mas provável, porque se não existe registro documental, não dá para você afirmar. Dá para você botar, no máximo, uma hipótese, né, de que talvez isso tenha acontecido. Mas afirmar categoricamente que isso aconteceu, eu acho que é, no mínimo, imprudência, né? E do ponto de vista da pesquisa, chega a ser um desvio reprovável, vamos dizer assim, não é? Então, e daí eu sempre digo que ela passou por vários caldos de cultura, né? Porque ela tinha essa ascendência judaica, embora ela nunca tenha seguido a religião judaica, e nunca tenha falado neste assunto. Ela não gostava de comentar. Uma concunhada, que acabou se transformando numa amiga minha, que é Eliane Gurgel Valente, dizia que tanto a Eliane, que era de tradição judaica, que conheceu a Clarice também em Argel, quando a Clarice ia para a Europa, dizia que as duas não ligavam muito para essa questão de tradição judaica. Isso é um depoimento que eu tenho por escrito da Eliane, que conviveu muito com ela, porque casou com o irmão do marido da Clarice, que também era diplomata. Então, elas se encontraram em Argel, depois elas se encontravam na Itália, porque os dois maridos, irmãos, trabalhavam lá na Itália, e depois se encontraram também nos Estados Unidos. Então, tem aí uma relação que não foi fortuita, gratuita, ela foi duradoura. Então, quem ficou, vamos dizer assim, com esta talvez até missão, né, de contar a história, foi a Elisa, a mais velha, né, que tem contos autobiográficos, confessadamente autobiográficos, tem um romance, No Exílio, que é uma autobiografia disfarçada, muda um pouquinho os nomes das personagens, mas a história está ali toda. Então, foi a Elisa que, de certa forma, me ajudou muito a construir essa parte da história da Clarice, das violências, do caldeirão político que era a Ucrânia naquela época, com forças, agentes políticos muito variados, e que causou, então, o exílio, né? A saída da família, procurando uma vida melhor, sem saber se ia para os Estados Unidos, vinha para o Brasil, e acabaram vindo para o Brasil. De fato, ela tem um período de vida nordestina, e ela adorava
comida nordestina, música nordestina, e criou uma personagem nordestina fabulosa, que é a Macabeia, com nome judeu, né? Remontando a cultura judaica. Uhum. É um dos poucos sinais que ela tem, né? E depois foi para o exterior e morou muito tempo lá, depois de morar no Rio. Então, no Rio de Janeiro, quando ela chegou, por volta dos seus... Foi em 35 que ela chegou, então, por volta dos seus 14 anos. Então, ela chegou no Rio aos 14 anos e foi continuar a escola, né, a sua educação formal, e ali ela acabou conhecendo os jornalistas que tiveram muita importância na vida dela, inclusive do ponto de vista sentimental. Né, que é o caso a gente vai falar dos amigos daqui um pouco, Nádia. Nádia, me desculpa, eu queria te cortar, porque eu queria ouvir também um trecho, né? Então, eu queria passar, então, para o nascimento da escritora, né? Ela passa pelo jornalismo e ela vai ser escritora, mas durante o período a gente tem relatos que desde os 7 anos ela fabulava, escrevia coisas, mandou até, na época que ela estava em Pernambuco, textos para o jornal, e ela continua depois, quando chega no Rio, ela vai escrever, né? Mas ela nasce para a literatura oficialmente em 43, nos seus 23 anos, com o Perto do Coração Selvagem, que eu vou mostrar a capa para vocês, né? Perto do Coração Selvagem, e esse livro teve um prêmio, o prêmio Graça Aranha, mas, sobretudo, teve críticas muito boas, né? Ela já estava se lançando ali. E eu talvez pediria para Gabriela, se fosse possível, que você lesse um trecho e depois a gente volta com a Nádia para falar sobre a escritora e este livro. Pode ser, Gabriela? Pode, claro. Por favor. Tem um eco aí? Não. Eu estou ouvindo. Bom, então é o Perto do Coração Selvagem. Mas tem um eco aqui. Não tem problema, vamos adiante. Bom, aos poucos, habituou-se a um novo estado, acostumou-se a respirar, a viver. Aos poucos, foi envelhecendo dentro de si, abriu os olhos e novamente era uma estátua, não mais plástica, porém definida. A liberdade que às vezes sentia não vinha de reflexões nítidas, mas de um estado como feito de percepções por demais orgânicas para poderem ser formuladas em pensamentos. Às vezes, no fundo da sensação, tremulava uma ideia que lhe dava breve consciência de sua espécie, de sua cor. O estado para onde deslizava quando murmurava eternidade. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Maravilha de interpretação. Nádia, eu queria que você falasse então, o que conta a história geral, né, desse livro, do Perto do Coração Selvagem, e como é que ele marca a escrita da Clarice Lispector. Acho que desde aí a gente já vê a escritora, está tudo aí, não? Pois é, acho que sim. Acho que tem as marcas, né, da Clarice. Esse livro foi lançado em dezembro de 1943, exatamente quando ela faz 23 anos. Ela já havia escrito contos, publicado em revistas em 1940, 1941, 42, mas o romance é o primeiro, é o primeiro livro, o romance publicado. E ele traz, você fez menção ao fato de, quando criança, ela ter escrito contos que foram para o jornal, mas eles não foram publicados. E não foram publicados porque, diz a Clarice, eles não contavam fatos, mas sensações.
Eu acho que é exatamente isso que aparece nesse trecho que a Gabriela acabou de nos ler, né? São sensações da intimidade da personagem, a Joana, e que causam certo estranhamento na época em que eles surgiram. Porque se a gente lembra, no Brasil, nos anos 40, quem estava escrevendo, né? Então, eram mulheres, ou Raquel de Queiroz, uma literatura muito militante, tá? Social, a Lúcia Miguel Pereira, que lançou vários romances, pelo menos na década de 30, 3 ou 4, mas que estavam muito preocupados com a questão das relações sociais da família burguesa e das opções, vamos dizer assim, de relacionamento sentimental, casadas, adulta, amante, etc. Quer dizer, ela fez quase que um mapeamento das possibilidades, né? A Clarice não, ela envereda por um outro lado. Ela envereda no de dentro das personagens. Então, é como se ela estivesse acompanhando o mecanismo da mente dessas personagens. E isso causou muito estranhamento, muito, porque ela era totalmente desconhecida, ninguém conhecia a Clarice, e surge com um romance que já é, logo em seguida, premiado. Então, a história de Joana, desde a infância até a maturidade, passando por certos, vamos dizer assim, reveses da vida, que vão ser constantes ao longo da produção da Clarice. É a criança sozinha, que tem talento poético, que tem poder de criatividade, que faz poemas, não é, Gabriela? Logo na infância, ela inventa poemas, e depois passa por uma adolescência muito turbulenta. Depois do casamento, tem um trio amoroso, ela acaba se separando, e tem o destino, como diz a Clarice, que toda mulher tem, que é o da solidão. Então, mas uma solidão que não termina de modo depressivo, porque durante muito tempo, o pessoal achava que a Clarice, eu acho que por causa daquela imagem, a única ao vivo que tem na TV Cultura, todo mundo achou que ela era deprê, que viveu a vida inteira assim. Não. Quer dizer, no final, o que essa personagem apresenta, quer dizer, o que essa personagem experimenta no final do livro é um horizonte de possibilidades, é uma viagem, é uma abertura, e não um fechamento, né? Então, é isso que ela apresenta, e com uma linguagem muito inovadora. Por quê? Falava muito da personagem feminina, da intimidade da personagem feminina, às vezes você não sabendo bem se estava falando da personagem ou da Clarice. Isso não interessa quando a gente lê ficção, porque ficção é ficção, mas ela fazia lá criava condições, vamos dizer assim, de semelhanças, que era inevitável a gente, né, relacionar uma coisa com a outra, né? E tinha uma linguagem poética próxima do lirismo, que inclusive foi criticada por alguns críticos homens, como o Álvaro Lins. Ele achava que o romance não tinha que ter lirismo, olha só. E não tinha que ser fragmentário, tinha que ter unidade. Então, ela, de certa forma, chocou essa opinião pública crítica, sobretudo aqueles mais arraigados a um cânone tradicional. Muito bem. Eu queria agora falar dos amigos, né? Nesse bloquinho aqui, falar dos amigos e jornalistas e escritores, né? Lúcio Cardoso foi muito importante, estudava com ela era apaixonada por ele, mas ele não correspondia porque era homossexual, mas ela cruzou muita gente, Érico Veríssimo nos Estados Unidos, Lígia Fagundes Telles era uma amiga. O que você pode dizer das amizades dela, desse jornalismo, escritor, essas coisas? Eu acho que ela cultivava amizades, né? Eu tinha a impressão de que quando... Bom, isso fica claro quando ela vai para o Rio de Janeiro, porque daí ela se integra num grupo de amigos lá, né? Se integra. Então, é a época do amor pelo Lúcio Cardoso, infelizmente não deu certo, infelizmente para ela, né? Não deu certo. Ela conhece nessa época também o Francisco de Assis Barbosa, que era uma pessoa muito importante, o Ledo Ivo, um pessoal que trabalhava em jornal, alguns, o Antônio Calado, alguns trabalhavam até na Agência Nacional, que era ligada ao Estado Novo, havia muitos intelectuais que atuavam lá, né, na Agência Nacional também, né?
Então, foi muito importante do ponto de vista da formação da leitora, porque eles aconselhavam muito a Clarice o que ela deveria ler nessa época. E quando ela vai para Belém do Pará, depois de casada, passa 6 meses lá, também lá ela encontra uma outra pessoa, Francisco Mendes, que é um intelectual, que não é da época do Benedito. Benedito Nunes é posterior. E esse Francisco Mendes, lá em Belém do Pará, também lhe dá uma série de sugestões de leitura. Né? E quando estava no exterior, ela se comunicou com muitos intelectuais brasileiros que também eram diplomatas e que passavam pelos lugares onde ela morava. Então, não ficou isolada lá, né? Não ficou. E no fim da vida, vamos dizer assim, na década de 70, 60 e 70, ela volta ao Brasil, já com os 2 filhos, em 59, e nessa década de 60 até 77, quando ela faleceu, ela forma novos grupos de amigos, né, como a Nélida Pinhon, que foi uma grande amiga dela, a Olga Borelli, que era uma secretária que, depois do incêndio, ela que datilografava os textos da Clarice, porque a mão direita ficou muito mutilada com o incêndio que houve no apartamento dela em 1966. Então, a Olga Borelli também foi uma grande amiga, né? A Marli de Oliveira, uma poeta que era casada com o João Cabral de Melo Neto, depois que se separou do primeiro marido, do diplomata Lauro Moreira. Então, ela também tinha um círculo de amigos muito importantes e que lhe deram um respaldo afetivo que eu acho que deve ter ajudado muito a Clarice nesse seu trabalho com a escrita. Muito bem. Estou vendo que o tempo passa, nós estamos com mais de 30 minutos, de geral são 40, mas temos ainda muita coisa para falar, né? Eu queria falar das traduções francesas, porque a França traduziu quase todas as obras, né? Sobretudo, eu vou mostrar para vocês La Maison de Femme. Então, ela fazia muitas traduções e foi então traduzida aqui na França. E eu queria, Gabriela, que você me falasse, você utilizou essas traduções nos seus trabalhos aqui e apresentou e esteve com Maison de Femme. Você pode dizer um pouco desse trabalho aqui na França, como é que é a recepção, né? Como é que você sentiu essas produções, porque o primeiro livro, né, que foi traduzido pelos franceses, a Clarice não gostou nada. Mas essas traduções da Edition de Femme, eu acho que são muito apreciadas, né? Você pode falar um pouco de como é que a recepção das obras dela aqui na França, você que tem encontrado o público francês? Bom, minhas experiências, no fundo, foram, em geral, sempre positivas, porque ou tinha pessoas no público que conhecem Clarice, assim, acadêmicos, intelectuais, alguns artistas também, ou, na maioria, fora, quando faço performances na edição de Femme, eu tenho quase certeza que pelo menos 9/10 conhecem a Clarice, né? Mas, se não, em geral, muitas vezes também, onde ninguém sabia quem era Clarice. E então isso é que sempre para mim assim um detetor de ver como que ela funciona. E ninguém nunca achou que ela fosse complicada, inacessível, hermética, e, ao contrário, muitas vezes era assim, nossa, mas é uma história como daqui, ninguém achava um estranhamento. A única coisa que realmente se reflete, às vezes, é a linguagem, né? Como a Nádia disse, é uma escritura tão extraordinária que o que é interessante é que, muitas vezes, depois desse espetáculo, as pessoas que não conhecem saem na cabeça com uma frase. E depois recitam, ficaram com aquela frase, né? Assim, bom, agora não poderia te dizer, mas assim, em vários textos dela também, por exemplo, Perdoando Deus, né? Aí também, quando ela diz, aí tem textos também, frases assim que ela diz,
que as pessoas se surpreendem, mas não acham estranho ou inacessível. Nunca ninguém Beleza. fosse chata. Você vai ler daqui um pouco, porque eu queria falar do engajamento social dela, né? Eu anotei que ela fez direito para reformar as prisões brasileiras, mas vai trabalhar como jornalista com vontade de mudar o mundo através de sua escrita. Na Hora da Estrela, o seu último livro, já citado aqui, trata de trabalhadora simples, né? A Macabeia, luta de classes, mostra a nordestina que existia nela, inocência, pisada, miséria anônima. Em textos que escreve para o Jornal do Brasil, ela fala de ter uma sensibilidade inteligente, ou seja, que percebe o drama social. Em outros, aborda a injustiça social, a violência, como no conto Mineirinho, morto com 13 balas, quando ela diz que uma só era o suficiente, né? E escreve carta para ministro pedindo verbas para a educação com a necessidade de formar brasileiros, né? Nádia, como é que você vê esse engajamento social? Depois a Gabriela vai ler um trecho de mostra isso, mas antes, como é que você vê o engajamento social? Tem ou não tem? O que você pensa? Só uma parte que eu queria acrescentar é que a Edition des Femmes começa a traduzir Clarice em 1978. É a primeira tradução. Depois, na década de 80, ela já traduz 6 livros de Clarice. Na década de 90, mais 6. E depois, no comecinho desse século, mais 2. Então, no começo do século 2004, 2015, já havia 15 obras de Clarice, 15 livros de Clarice traduzidos pela Edition des Femmes, e mais 7 outras, o que inteira quase 30. Então, ela perde para a Espanha, a França perde para a Espanha, a França perde para a Argentina, perde para a Alemanha. Então, ela empata mais ou menos, tem um pouco mais que os Estados Unidos. E o primeiro livro traduzido foi na França, em 54, né? Que é o Perto do Coração Selvagem. Então, só para complementar alguns dados de tradução, que eu acho que são muito importantes considerar, né? Com certeza. Bom, em relação à parte social, eu acho que, olha, é de uma contundência e de uma truculência difícil da gente suportar. É de uma radicalidade dificilmente encontrada nos textos dos homens. Porque se a gente lê um Graciliano e um Machado, a gente vê que a crítica social é uma crítica muito racionalizada. Às vezes atinge um tom de sarcasmo, né, como é o caso do Machado, né, que olha enviesado e diz, vocês não sabem o que acontece na sociedade brasileira. Né? Então, a Clarice não. A Clarice leva o leitor a experimentar a indignação. É muito diferente. Né? Ela tem um texto que eu sempre cito, e eu não fico assim com pruridos de não repetir, porque ele é muito bom. Chama-se As Crianças Chatas. É quando a mãe não consegue fazer a filha dormir, o filho, não sei, agora não me lembro se é mulher ou homem, e ela fica brava com ele, diz, durma, e ele não consegue. Por quê? Porque está com fome. Então, essa crônica de meia página, que é a primeira que ela publica no Jornal do Brasil, em 1967, é de uma contundência incrível. E tem também a do Mineirinho, né, que é contra a violência policial. Quer dizer, a polícia que mata um bandido com 13 tiros, sabe? Então, também, e o 13º, ela já sou eu. Quer dizer, ela atinge aquilo que ela quer dizer, como se experimenta a violência do outro, né? Não é falar sobre, não é criticar sobre, mas é como isso dói, né? E dói em cada um que seja minimamente humano. É isso que ela propõe. E a Macabeia, né? A Macabeia, a nordestina, que vem para o Rio de Janeiro para melhorar de vida e vive naquele perrengue, quer dizer, uma pobreza, e ela imune a isso. Quer dizer, é o que mais causa indignação. Como é que uma pessoa resiste a uma sociedade toda feita contra ela, onde o que vale é o ter, ela não tem nada,
E como é que essa pessoa resiste? Sem culpar o outro, sem ter o espírito crítico. Quer dizer, como é que o ser humano ainda tem uma dignidade resguardada, apesar do contexto onde ele vive. Maravilha. É isso que ainda deixa a gente mais indignada. Com certeza. Gabriela, você poderia ler um texto desses, por favor? Eu só queria lembrar, tinha também as caridades odiosas. Você lembra? Uhum. É muito forte esse texto, e tem outros. Pois é, e tem, aliás, que foi o primeiro texto que eu coloquei em cena, da Clarice, que é A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. Grande Demais. E esse é um conto maravilhoso, e tem várias facetas, porque ele também é bom, porque também é engraçado, o negócio do mendigo e tal, às vezes. Então, eu vou ler justamente um pequeno trecho, né, onde ela, é bem no começo, quando ela sai, então, do salão de beleza do Copacabana Palace, o hotel está esperando o chofer, mas ela deu o horário errado, e ela está meio perdida, pensando em si, dizendo que ela estava segura, casada, com 3 filhos e tal. E ela tinha um nome a preservar. Era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o D e o E. Marcavam classe e 400 anos de carioca. Vivia nas manadas de mulheres e homens que simplesmente podiam. Podiam o quê? Ora, simplesmente podiam. E ainda por cima, viscosos, pois que o dia deles era bem olhado nas máquinas que corriam sem barulho de metal ferrugento. Ela, que era uma potência, uma geração de energia elétrica, possuía tradições podres, mas de pé. E como não havia nenhum novo critério para sustentar as vagas e grandes esperanças, apesar da tradição, ainda vigorava. Tradição de quê? De nada. Se quisesse apurar, tinha a seu favor apenas o fato de que os habitantes tinham uma longa linhagem atrás de si. O que, apesar de linhagem plebeia, bastava para lhes dar uma certa pose de dignidade. Então, e depois ela fica lá, e aí chega o mendigo, pede dinheiro para ela, e ela se assusta, porque está confrontada a esse mendigo, que tem uma enorme ferida, cheia de pus na perna, cortada, e os dois ficam lá numa espécie de diálogo de surdos, porque ela pensa uma coisa, que ele vai matar ela, e ele pensa, será que essa dona é meio doida, ela vai me dar alguma coisa, vai ser só 1 centavo. E depois ela dá 500 cruzeiros, não sabendo se é o suficiente. Bom, Obrigada, Gabriela. Maravilha, né? Nádia, e a gente já está com 43 para... A gente ficaria aqui, eu ficaria o dia inteiro discutindo, porque é maravilhoso, mas a gente precisa fechar. Eu gostaria, e uma das coisas, ela deixou sucessor em matéria de escrita, e em seguida, como é que você, para quem não leu Clarice, como abordar Clarice, como a gente disse, não é hermética, você entra dentro sem problema, né? Como abordar, por onde começar a ler. Mas antes, quais são os sucessores, se a gente pode dizer, desse tipo de escrita da Clarice? Olha, eu acho que ela deixou muitos leitores, e muitos leitores escritores. O Caio Fernando Abreu é um deles, né? O Caio Fernando Abreu soube ler muito bem Clarice,
e quando a gente lê os contos do Caio, a gente sente a presença de Clarice. Ela existe também em muitas mulheres que escrevem, sabe? Eu sinto um pouco da Clarice na Marta Medeiros, lá do Rio Grande do Sul, e em algumas mais jovens do Rio de Janeiro, um grupo, né, de jovens que escrevem no Rio de Janeiro. Acho que a Água Viva influenciou muitos poetas brasileiros. Água Viva de 1973. Acho que teve muita influência nos poetas brasileiros. Então, eu acho que ela continua viva na literatura brasileira, sabe? Continua em muitos autores, né? Muitos. E, para ler Clarice, eu não sei como é que se haveria, né, um texto assim de introdução, que eu acho que não dá para você ler Clarice aos poucos, eu acho que você sempre vai ser surpreendido, tanto com crônicas quanto com romances, mas há aqueles que eu acho que são mais leves, né? Exemplo, Seriam as crônicas. As crônicas. Eu acho que as crônicas eu acho um jeito tão bom de começar, que você vai sacando qual é a da Clarice, né? Que é sempre começar como se não fosse acontecer nada, de repente acontece alguma coisa que te fisga. Isso também vai ser o procedimento dela nos contos. Tem sempre um clímax em que a coisa fisga, sem que o leitor perceba para onde está sendo levado. É esse que eu acho uma das grandes características da Clarice. Ela engana a gente, sabe? Ela vai contando o cenário e, de repente, né, acontece. Então, crônicas, contos e romances. Agora, dos romances, eu começaria com Perto do Coração e iria devagarinho até 64, porque, para mim, o mais forte é A Paixão Segundo GH. Sem dúvida, para mim, é o mais denso, é o mais insuportável. Porque a Clarice leva você tão para o seu de dentro, parece uma psicanálise daquelas, sabe, bravas, que às vezes é difícil suportar o texto, mas ele é maravilhoso. Para mim, é o melhor romance da Clarice, é A Paixão Segundo GH. E, Gabriela, qual é o melhor texto dela que você gosta de trabalhar, que você gosta de apresentar aqui em Paris, aqui na França? Não tem. Eu gosto de todos. Francamente, eu não tenho um preferido, eu não poderia dizer. Às vezes, um dia você está mais para Água Viva, no outro dia numa coisa mais... como talvez A Bela e a Fera, bom, naquele espetáculo que eu fiz, que se chamava Uma Pessoa, em Persona, que foi justamente uma montagem entre crônicas e textos depois, para ver justamente quando ela falava de uma coisa, aí sobre a escritura, e depois eu mostrava, por exemplo, perto do Coração Selvagem, eu pus um extrato onde que se chama De Profundis, onde também ela brinca com a ideia e eternidade, renascença, tudo que ela já era, né? Uhum. Mas aí tem também aquela lembrança, Restos de Carnaval, né? Onde ela conta do primeiro carnaval que ela poderia ter fantasiada, justamente porque ela estava sempre doente, e justo naquele dia ela está quase pronta, a mãe piora e ela tem que correr para a farmácia e está já vestida de rosa, mas ainda não está maquiada, e depois ela sai. É muito linda essa história. E você nota também o amor que ela tinha para o Nordeste, né? Eu acho que ficou realmente ela... e que saiu com a Macabeia. Eu acho que, justamente, como ela tinha a Macabeia dentro dela, do Nordeste, que foi o último romance então, dela, e o último conto, então, esse A Bela e a Fera, onde ela fala dessa dondoca carioca, então, são os dois lugares onde ela viveu e ela se enraizou um pouco, e que ela queria saltar também as coisas mais sociais que ela tinha sentido, né? Que ela lamentava não poder ter mais atuado realmente na vida, e tentou um pouco pelas escritas, mas sabia que não iria. Gabriela, muito obrigada.
Muito obrigada, Nádia. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha suscitado o interesse dos não leitores e dos leitores também para vir, né, descobrir mais a Clarice Lispector. Muito obrigada, gente. Eu agradeço aí a oportunidade, viu, pelo convite de estar aqui com você e com a Gabriela. Muito obrigada a vocês. Boa noite a todos, boa tarde. Eu posso agradecer Até a você. próxima. E a Nádia, um grande beijo aí, Nádia. Estou aguardando leituras suas da Clarice, hein? Avisa para a gente, né, Mazé? Com certeza, com certeza. Grande abraço, gente. Até mais. Até mais.